Meu nome é Mayara Fernandes e nessa aula eu vou te explicar como funciona a estrutura do meu curso e nesse curso eu vou te explicar como evitar e como tratar as temidas intercorrências em harmonização facial. Esse curso é indicado para você que tem a liberação do seu conselho para atuar em harmonização facial. Médicos, biomédicos, cirurgiões dentistas, farmacêuticos estetas e enfermeiros estetas. Esse curso não é indicado para você que não tem a liberação do seu conselho para atuar nessa área. Durante esses anos que eu atuo na harmonização facial, eu nunca tive nenhum caso de intercorrência grave nos procedimentos de harmonização. Isso porque eu me preparei e me preparo todos os dias para evitar as temidas intercorrências. E foi por isso que eu preparei esse curso com todo carinho e muito conhecimento para te ensinar como evitar essas complicações e também como tratá-las caso elas ocorram. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência para vocês no início da minha carreira. Eu sempre fui aquela profissional que sempre teve muito medo de colocar a mão na massa e ter algum problema, as temidas intercorrências. E por esse motivo eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto, ler muito artigo, porque tem muitos artigos disponíveis para a gente ler sobre o assunto de complicações. Muitas complicações a gente não vê muito perto da gente, mas podem ocorrer. E por esse motivo eu decidi montar esse curso. E vendo a necessidade que tinha sobre esse assunto no mercado, eu preparei esse treinamento para vocês com todo carinho, com muito conhecimento científico, para que vocês não precisem passar por esse medo e essa insegurança de iniciar numa profissão sem saber o que fazer quando falamos de intercorrências. Então, para você, profissional que atua em harmonização facial e não domina o assunto de complicações, eu peguei uma aula do meu curso e disponibilizei aqui para vocês. É só assistir esse vídeo e descobrir quais são as 14 principais e mais graves complicações que podem ocorrer durante ou após um procedimento de harmonização facial. E você vai aprender a como evitá-las e como tratá-las caso elas ocorram. Vamos dar início, então, à aula de número 10 e vamos falar sobre as possíveis complicações com toxina botulínica. As complicações mais simples são branqueamento, que é uma área esbranquiçada onde a gente aplica a toxina botulínica, cefaleia, que são as dores de cabeça, muito comum de acontecer com os pacientes, dores locais, onde aplicamos a toxina, fazemos ali o furinho, com a agulha e aplicamos, então o paciente pode sentir um dolorimento nesses locais de aplicação, o edema, que é o inchaço daquela região, o eritema, que é uma mancha vermelha, a gente consegue ver exatamente um halo avermelhado onde fazemos a aplicação da toxina. Equimose, que é apenas uma manchinha roxa, que é diferente do hematoma. No hematoma a gente consegue ver um aumento de volume também, um inchaço naquela região. E a equimose é apenas a manchinha roxa. Caso a gente pegue algum vasinho e haja extravasamento de sangue, a gente consegue perceber. A isquemia, que a gente consegue ver uma região mais esbranquiçada, onde houve a interrupção do fluxo sanguíneo. Náuseas, que é o enjoo que o paciente também pode sentir após a aplicação. Perda do movimento. A perda do movimento ela pode ser total ou parcial naquele músculo. E as rugas compensatórias. As rugas compensatórias podem aparecer onde elas não existiam. Por exemplo, vamos tratar as ruguinhas dos pezinhos de galinha aqui do nosso paciente e aplicamos a toxina botulínica no músculo orbicular dos olhos. E aí, após o efeito da toxina aparecer, nós conseguimos visualizar a formação de uma ruguinha nessa região da sobrancelha quando ele sorri. A ruguinha que ele não apresentava. Então, chamamos de rugas compensatórias, que aparecem após a aplicação da toxina. Isso também pode aparecer quando fazemos um arqueamento de sobrancelha e a gente trava essa parte do frontal do paciente. E aí, quando o paciente eleva a sobrancelha, aparecem as aspas, aquelas ruguinhas aqui acima da sobrancelha. Também são ruguinhas compensatórias. São rugas que às vezes não incomodavam os pacientes, mas passam a incomodar após a aplicação. Então, também podemos considerar uma complicação da toxina botulínica.
E temos também as complicações mais graves. As complicações mais graves são a alergia, que pode ter um inchaço, uma vermelhidão, e o paciente apresentar essas reações após alguns dias ou até mesmo após a aplicação da toxina. Alterações no grau da visão, nós temos que ter muito cuidado com pacientes que têm glaucoma. Esses pacientes merecem uma atenção redobrada. Temos que conhecer a anatomia, como eu já falei para vocês, e respeitar as zonas de aplicação, tá? Temos que dar a distância de 1 centímetro do canto do olho para termos uma maior segurança e evitar que aumente realmente o grau de visão desse paciente. Assimetrias de sorriso, de lábios e de sobrancelha. Temos que tomar cuidado também no momento da aplicação da toxina, com toda essa parte de anatomia. Quando vamos aplicar a toxina no músculo masseter, podemos alterar o sorriso. Quando vamos aplicar no orbicular dos olhos e pegar um outro músculo como o zigomático maior, também podemos alterar o sorriso. Pontos muito baixos na região de nariz, também podemos alterar o sorriso. Então, realmente temos que dar muita atenção à anatomia no momento da aplicação da toxina para evitar esse tipo de assimetria. Assimetria nas sobrancelhas, por exemplo, nós temos que dar atenção à região de frontal, do músculo frontal. Se possível, tente sempre medir os pontos que você vai fazer a aplicação da toxina, faça uma linha média no seu paciente e tente colocar os pontos em distâncias iguais para evitar essas assimetrias. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sinal de Mefisto que aparece em alguns pacientes, que a gente pode ver uma sobrancelha mais elevada que a outra. Isso também é uma complicação de assimetria. E nós temos que tomar cuidado no momento da aplicação, se estamos aplicando nos locais corretos, com as distâncias iguais de um lado e do outro. Boca seca, que é uma diminuição aí da produção de saliva. Logoftalmo, que é a dificuldade do nosso paciente de fechar, de selar as pálpebras. Nós vamos falar um pouco também sobre isso. Diplopia, que é o efeito de visão dupla. O nosso paciente passa a ver 2 objetos ao invés de um. Edema palpebral, a gente consegue ver um inchaço nessa região palpebral, tanto superior quanto inferior em alguns pacientes após a aplicação. Formigamento ou parestesia, o paciente fica dormente em algumas regiões. Infecção, isso nós temos que tomar um cuidado muito especial também. Todas essas complicações merecem realmente uma atenção, mas a infecção é uma complicação muito grave, né? Que pode até levar à morte, ao óbito do nosso paciente. Então, temos que tomar muito cuidado com a higienização desse paciente antes da aplicação da toxina para evitar esse tipo de complicação. Olho seco, alguns pacientes relatam a diminuição da lubrificação ocular. Paresia local, que é uma diminuição da força daquele músculo, pode ser total ou pode ser parcial. Pitose palpebral, que é um medo de muitos pacientes, porque a gente vê aí casos na internet. Então, é uma das complicações mais conhecidas pelos pacientes e a que gera mais medo. E pitose do supercílio, que é diferente da pitose palpebral. Pitose do supercílio é a pitose da sobrancelha. A gente consegue ver que essa sobrancelha fica mais caída. É diferente da pitose palpebral, em que o paciente não consegue abrir o olho completamente. Então, agora que você já sabe um pouquinho sobre essas intercorrências, você vai ter a oportunidade de aprender de forma mais aprofundada sobre essas complicações. Esse treinamento é 100% online, as aulas são gravadas e você terá acesso imediato com login e senha. E esse treinamento é dividido em 4 módulos e mais um módulo bônus com aulas especiais para você. E agora você terá a oportunidade de adquirir o meu treinamento com 50% de desconto. Mas atenção, só estará valendo esse desconto nas próximas 24 horas.
E nesse módulo bônus, você vai aprender a como reconhecer um paciente problema para evitar as intercorrências e as complicações já no início e também como lidar com problemas que podem ocorrer dentro do nosso consultório. Quer ganhar um presente especial agora? Além dos 50% de desconto, quem adquirir o meu curso nas próximas 24 horas terá acesso a um suporte comigo durante 1 ano e totalmente gratuito. Não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo, faça sua inscrição e eu te vejo no treinamento.